Fala geral, graça e paz, e aí, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o programa Up Altos Papos. No programa de hoje, você não pode ficar de fora, não sai daqui, fica aqui com a gente. Nós vamos falar sobre propósito. Lá na Convenção Nacional Divergente, nós lançamos um livro em forma de e-book. E tá aí disponível, vamos deixar um card aqui, produção, por favor, para você baixar gratuitamente, são 5 capítulos. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo, estamos aqui com uma galera topzera, entendeu? Então não sai daqui e se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho e vocês já sabem do resto, né? Até daqui a pouco. Estamos de volta. E a nossa vinheta é uma gracinha, né, gente? Vocês não gostam? Oh, que fofo. Gente, vamos falar sobre propósito hoje. É o primeiro capítulo do livro, do e-book. E aí, deixa eu só contar uma curiosidade. Por que o e-book? Porque é PDF, entendeu? É um arquivo, é grátis, é de grátis. O material aí para fechar, né, esses 4 anos de trabalho, e a gente fecha lá, leva um material novo para poder ser estudado, comentado. Uma dica aqui para vocês: a gente pode usar esse material do livro em grupos de pequeno grupo, né? Em grupos de pequenos grupos, foi ótimo, né, gente? Em pequenos grupos, e estudo da lição bíblica de classe de jovens também, aí de adolescentes, de jovens. Então, tem um conteúdo prático. Tá? Não é só coisa teoria, não. É bem legal, vocês vão amar. Hoje a gente vai falar sobre propósito, que é o primeiro capítulo do livro, que foi escrito pela nossa best friend, a missionária Mari Vani, que trabalha com a gente também no Ministério Jovem. Mas antes disso, só lembrar aqui quem são os nossos convidados. Estamos aqui conosco a Beatriz. Oi. A Micaela. Oi. Micaeli. A Mica, né? Vamos, muito íntimas. E o Jefferson. Amém. E o pastor Jean, que está aqui conosco. Vocês já devem ter assistido os outros 2 programas. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Confere lá, tá, gente? Bom, vamos lá para o bate-papo de hoje, que nós vamos falar sobre o propósito. O primeiro capítulo é sensacional. A Mari trouxe de forma muito prática algumas diferenças que a gente vai falar aqui. Eu gostaria até passar aqui para a Mica. Sobre essa diferença entre propósito e objetivo. Então, é muito legal as explicações que a Mari traz pra gente, de uma linguagem muito simples também. É legal de falar isso. Porque você fala assim, ai, vou ler livro, coisa chata, né? Ai, aquele papo teórico. Não, gente, é bem legal. É interessante, ela traz bem a prática, na prática, né, essa perspectiva de objetivo e propósito. Uhum. O objetivo, que, conforme ela traz o livro, é como se fosse uma meta, algo para ser alcançado. Muito bem. Já o propósito, ela vai trazer a ideia que é o que faz você cumprir tal objetivo. É um caminho para chegar lá. É um caminho para chegar lá. E nisso, muitos se perdem porque quer alcançar um objetivo sem ter um propósito. Quer alcançar uma meta. Gente fala que não pensa dessa forma, né? Que existe uma diferença, que você tem que traçar metas para poder chegar no objetivo. Exatamente, que faz tudo fazer um sentido, né? Interessante. E o que você achou do livro, na sua opinião? Eu tô gostando muito. É? Eu tô lendo ele por partes, porque eu acho que é o conteúdo, muito conteúdo. Entendi. Então eu vou lendo por partes, pra ir realmente, tipo assim, digerindo tudo. Porque assim, você vai ler ele, é muito prático. Então eu tava lendo esse tempo atrás, tava indo pra estudar e tava lendo ele no ônibus, assim, caramba. Aí eu parei assim, fiquei 10 minutos parada assim, então é isso? E fiquei, tipo, digerindo realmente, porque é um livro que você tem que digerir, tipo, propósito, objetivo. O propósito e o objetivo que Deus tem pra nossa vida e o que a gente tem pelas pessoas também. Então, eu tô achando ele muito bom até a parte que eu tô lendo ele. Vocês também já leram uma parte? Sim. O que você achou, Jefferson? O que é o propósito? Então, o propósito é a razão do objetivo. A gente tá igual o Paulo Borges aqui. Tô me sentindo meio Paulo Borges aqui nessa conversa, entendeu? Pra ter saudade do Divergente, né? Pra dar aquele lembradinha. Dando continuidade, porque a gente aprendeu tanto com ele, a gente vai trazer aqui essas linguagens, entende? Mas é interessante a gente falar das diferenças, né? Sim. E propósito é uma coisa que tá... É uma palavra, um conceito, né? Tão moderninho, né, pastor? Muito se fala, né? É verdade.
propósito. Meu chamado. Qual o seu propósito? Vida com propósito, É. igreja com propósito. É, Ministério isso com mesmo. propósito, casamento com propósito, tudo tem propósito. E o jovem olha para isso e fala: meu Deus, qual o meu? Tô perdido. Eu não tenho a Meu mínima pai. ideia do como. Porque é muita informação, muita mudança e numa velocidade muito grande. A nossa própria igreja passando por mudança, Verdade. né? Acabamos de bater um papo, sai do departamento, vai para o ministério, agora estão falando de uma tal de revitalização. Que é isso? Que isso? E viramos para o jovem e fala: tu tem que ter um propósito, meu filho, no reino. Que propósito? Porque às vezes ele não sabe qual é o propósito de vida dele, né? O que ele quer para a própria vida, como Exato. carreira, como pessoa, ele não se encontrou ainda. Às vezes a pessoa não sabe nem o que faz ali naquela família, não é? Tem gente, eu já escutei isso, tá? Em conversas, em bate-papos, que o jovem não sabe assim, eu não sei porque que eu nasci aqui nessa família, eu não me encontrei, parece que eu sou um peixe fora d'água aqui. Então você vê que a pessoa não se encontrou nem como pessoa ainda, como parte daquele contexto onde ele vive, a própria casa, e quanto mais igreja, quanto mais reino. Sim, e é uma dor sincera e Sim. verdadeira e real de muitos, diria até que de muitos líderes, né, Verdade. das igrejas locais. E a Evani, pode chamar ela assim? Pode. Pode, claro. Não conheço ela pessoalmente, mas Maravilhosa, gente. A Ivani- É gente que nem a gente. eu vou abrir aspas para ela aqui, posso? Pode. Ó, fazer um Ela vai amar isso aqui. Ela vai amar. cunho jornalístico aqui. Abre Só faz aspas. um corte. Abre aspas para Ivani. Nossos ministérios estão repletos de jovens e adolescentes vivendo esse dilema, ou seja, do que fazer, como fazer, por que fazer, né, de entender qual o seu propósito, cheios de energia, talentos, com vontade de fazer alguma coisa, mas sem saber o que e nem como. Não têm propósito, não sabem lidar com o chamado de Deus, vivem num contexto confuso com tantas mudanças, alterações de conceitos, desconstrução de princípios e valores. Então, olha só a cabeça do jovem, a cabeça do líder, que muitas vezes tenta ali, né, com muita boa intenção, com muita sinceridade, fazer o que está à disposição dele pelo reino. Está tudo mudando e agora eu também preciso ter um propósito, eu preciso... Então, a Ivani, ela foi, cara, lê o livro. Não vamos ficar Precisa, dando... né? Não vamos dar né? muito spoiler, não, que é Não, só uma não dá. pincelada no assunto, tá? Eu classifiquei aqui que ela traz essa ideia, né? Levanta esse O assunto, né? assunto, mas ela vai além. Ela traz dicas de como chegar lá. Isso é bacana. Eu Isso é amei, legal. Eu amei. Pastor, fala um pouquinho sua percepção do livro. Não, vamos contar tudo, só pra gente deixar eles com vontade de ler mesmo, entendeu? Vamos lá. Acho interessante aqui a gente perceber que as gerações mudaram e muita coisa do que o Gé citou aqui, ela está colocada na mente do jovem, na vida do jovem, sem ele ter noção disso, sem ter essa percepção. Como assim? Se você olhar para a vida dos seus pais, talvez dos seus avós, ele vivia numa área rural, a maioria deles. Então, qual que era a percepção dele de opções? Ou era continuar vivendo a vida rural, Sim. ou ir para a cidade estudar. Era o único viés que ele tinha, a única opção que talvez ele tinha. Olha para a nossa geração hoje, olha para onde o jovem está inserido hoje. Um menino de Totalmente diferente, 12 né? anos, 13 anos, ele pode ser um milionário hoje. Com Se ele certeza. montar uma startup na internet, vendendo camiseta, vendendo boné, ele pode se tornar um milionário com 15, 16 anos. Real. Como existem totalmente vários, real. né? Como existem Tem vários, né, já Gê? tem vários. Né? Você olha para uma garota hoje, ela pode sonhar a ser o que ela desejar na vida dela. Diferente do que há 20, 30 anos, que talvez o máximo que ela conseguiria ou era estudar ou ser uma mãe de filhos, uma esposa, Sim. né? Era restrito às opções. E até dentro das opções de profissão também tinha restrições. Ou Claro. era professora, ou na área da saúde ali, enfermagem, alguma coisa assim, né? Então, a própria área de desenvolvimento profissional já era limitado. Hoje em dia não.
pouquíssimas áreas são restritas aos homens, né? Assim, hoje em dia tá tudo meio misturado mesmo, né? Então, eu falo assim, nossa, olha quantos MCs que apareceram, os bichinhos ganham muito mais que nós a vida inteira. Vamos trabalhar a vida inteira e não vamos ganhar o que eles ganham no mês. Não é mesmo? Os gamers, né? Meu sobrinho mesmo, você pergunta pra ele assim, o que ele quer ser, né? Quando ele crescer, ele já é grande, né? Mas no caso, mas só não tem idade. E ele falou assim, eu quero ser gamer. Então, era uma profissão que há um tempo atrás você nem imaginava que ia ter alguém que ia desenvolver isso como profissão e ia ganhar muito dinheiro com isso, né? E aí, Andréia, o que a gente chega numa conclusão que o livro aborda também? Essa gama de opções, muitas opções, a princípio ela é bom, mas ela também, a contrapartida, ela é preocupante. Ela faz com que o jovem hoje, ele não tenha objetivos, não tenha propósitos. Ele começa a atirar para todo lado, tentando descobrir o que é legal, o que é bom, o que é viável, e às vezes ele se frustra por não acertar nada. E aí ele se vê numa vida sem objetivos, sem propósitos, e isso ele traz para a vida profissional, para a vida pessoal, relacionamento e para a fé, para a vida cristã também. E aí gera essa preocupação, onde o livro vai abordar essa visão para a gente. Sensacional. Isso aqui é só uma pincelada, tá, gente? Só para dar um gostinho, para vocês entenderem que... E o livro traz muita coisa, tá? Traz muitas respostas. Isso que é legal. Porque a Mari conta a própria experiência dela, de como ela descobriu o chamado dela, assim, o propósito de vida dela. Ao passo que ela vai caminhando, tá? Não é assim também da noite pro dia. Ao passo que ela vai andando, ela vai descobrindo, né, Jeff? Com quantos anos? 14 anos. 14 anos. Isso muito maneiro. É demais, né? 14 anos é o quê? Agora você tá com 16, né? 16. Já passou dos 14. Agora há pouco ela tinha 14, tá? Quando a gente se conheceu, eu acho que tinha 14, né, Bia? Deixa pra lá, Bia, porque faz o tempo aí. Então, muito jovem, né, descobri isso. E a Mari tá agora, eu acredito que vai 30, ou acabou de fazer 30 anos. E ela vem caminhando e vem crescendo e vem se desenvolvendo. Você vê assim que não é da noite pro dia que as coisas vão acontecendo, né? É um processo, todo mundo vai se descobrindo. E também a mudança de geração, a mudança no mundo, no próprio mundo nos move. Isso que é interessante, porque essa mudança move o reino também. E quando a gente tem uma visão de reino, aí é mais fácil a gente encontrar o nosso propósito. Porque o nosso propósito tem que estar linkado ao reino. Que a gente falou isso, inclusive, no primeiro programa. Eu acredito que foi no primeiro que a gente falou disso. E por falar, eu queria perguntar, assim, a gente vai fugir um pouquinho da pauta, tá? Mas você já tem noção do seu propósito? Vou pegar pela mais jovem, tá? O meu propósito, que eu sei que é fazer o IT. Principal. Missão. Missão. Agora, o restante, eu creio que, tipo assim, eles tendem a mudar também de acordo com o que Deus vai colocando no seu coração. Então, agora, nesse momento, eu não sei mais exatamente. Mas eu sei que é a missão. Então, eu tô trilhando hoje em caminho da missão. Em pregar o evangelho aonde Deus me der uma oportunidade, eu tô pregando o evangelho. Porque eu creio que esse é meu propósito de hoje. Pode ser que ele mude até então, tipo assim, porque Deus, ele tende a fazer isso. Aonde você tá, pode ser que mude seu propósito. E pode ser que mude só, tipo assim, caramba, mudou. E hoje, pra mim, o meu é missão. Hoje é pregar. Eu falo assim, tá tendo oportunidade, tipo assim, eu oro de manhã e falo assim, Deus, me dá uma oportunidade. Aí, às vezes, aparece uma oportunidade do nada, eu falo assim, gente, não esperava nada, né? Isso. Não é que ele deu mesmo. Ele deu mesmo. Aquele que você... pede, recebe. Aí você engole a vergonha e fala assim, não. Esse é o propósito. Porque isso é interessante de falar, né? Porque a gente tem vergonha, tá? Ela mais do que eu, com certeza, né? Mas, enfim, a gente sente timidez, às vezes, pra falar, mas mesmo assim faz. Nem que seja com timidez mesmo, tá, gente? É interessante dentro do seu trabalho. Como você cumpre o propósito de Deus dentro da sua profissão, Jeff? A gente firmar o compromisso. Porque assim, a Ivani traz essa ideia. E sério, gente, leia um livro. Porque você vai ler o livro e você vai falar assim, era isso? É mais simples do que eu imaginava. Porque há uma pressão muito grande, porque tem tantos movimentos cristãos por aí, bons, grandes, né? De grande escala, inclusive. E o jovem lá na igreja local olha para isso tudo, vê tanta coisa grande, boa acontecendo longe da realidade dele, ele fica confuso. Às vezes ele não olha para o simples. Óbvio, né? Óbvio, que é aquilo que Deus está esperando dele ali onde ele está.
E a Ivani trouxe isso, sabe? Essa... Abrir os Esse olhos. vislumbre. Abriu, Abre os olhos, exatamente. Abre os olhos, né? Acho que o salmista vai pedir isso, né? Abra os olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. Então, é importante isso. Uma vez eu fui visitar uma igreja, uma das nossas igrejas, né, da Convenção Oeste, e ali, conhecendo a galera da igreja local, cheguei num garoto. E aí, cara, tem vontade de ser líder? Eu já fui na pressão, né? Já foi Eita, partindo pra eita, Deus. Confesso que eu errei. Eu fui acelerado demais. Às vezes eu preciso me segurar. Mas, e aí, tá a fim de ser líder? O que você... A resposta dele para mim foi na lata, imediata. Camutina, corte rápido. Exatamente. Deus me livre. Não era a resposta que você estava esperando. Não era. Foi. O brilho sumiu. E essa resposta Pelo menos ele foi dele... sincero. Então, eu entendi como uma resposta sincera dele. E essa resposta mexeu muito comigo e mexe até hoje, porque me ajudou a definir, como líder, o meu propósito. Ótimo. Porque a partir da visão de outra pessoa, de um jovem, já que a gente trabalha com jovens, enfim, a partir de uma visão negativa, e é importante a gente ter a busca por essa realidade do que de fato a igreja está sendo. Né? Com quem que nós estamos lidando? Para sair um pouquinho da bolha, sabe? Verdade. Eu passei a entender que eu faria de tudo da melhor forma possível como líder para que outras pessoas, outros jovens pudessem de alguma forma enxergar em mim, né? E se ver. Poxa, eu quero fazer isso que ele faz, né? Eu quero trilhar o caminho que esse cara... É possível. E tudo dentro de uma simplicidade incrível que a Ivani aborda no livro. Isso aí. E Mica tá com 21. Você já faz faculdade? Não. Você escolheu o que você quer fazer de profissão? Ainda não. Você não conseguiu definir? Mas o propósito, aí é interessante aqui, ó. Porque para muitas pessoas, vamos ser bem sinceros, tá? Para muita gente, é como se ela tivesse atrasada, não é? Sim. Porque a sociedade cobra isso da gente, né? Pressão. É a pressão. Porque, imagina, 21 anos já tinha para estar terminando a faculdade. Não é assim que as pessoas fazem? A sociedade cobra isso da gente, às vezes a família cobra isso da gente. A própria, às vezes, como instituição religiosa, né? A própria igreja, nós também cobramos. Talvez mais dos meninos do que das meninas, né? Porque ainda existe essa visão cultural, né? De que, imagina, um homem tem que fazer isso, tem que fazer... Não tem que nada, gente. Calma. Foi exatamente isso que eu Você já deve ter vivi. escutado muito isso. Porque eu completei no final do ensino médio, né? Aquela pressão, aquele negócio, você tem que fazer faculdade, você tem que se formar, ter uma profissão. Eu não tô, assim... descartando isso. Não. Mas eu acho que tem um tempo certo para todas as coisas. E nessa de vamos, beleza, me matriculei na faculdade. Fiz um ano de faculdade. Não, agora Presta eu atenção. tô na faculdade. Pronto. Agora eu todo mundo tô queria, fiz a orgulho matrícula. da família. Matriculei em Direito, tinha certeza. Nossa, na minha cabeça, é isso que eu quero ser pra minha vida. E com o passar do tempo, eu fui pensando, falando, será que é realmente isso que Deus quer de mim? Será que eu não meti os pés pelas mãos? Será que nessa confusão ali do adolescente para o jovem, para passar para a fase adulta, para querer ser algo, será que eu não me perdi dentro do meu propósito? Aí foi quando eu parei e falei, não, eu preciso alinhar o meu propósito para saber qual é o meu objetivo. Foi quando eu tranquei a minha faculdade e falei, não, agora eu vou pensar e ver o que realmente eu nasci para fazer. Vou buscar em Deus essa resposta. Vou buscar resposta, em Deus essa resposta, aquilo que Ele realmente quer que eu faça. E dali, então, eu me coloquei à disposição. Me coloquei à disposição para saber aquilo que eu gosto, aquilo que Deus tem reservado para mim. O meu ministério é a música, desde pequena. É a música, mas Deus ele tem trabalhado dentro do meu coração essa questão de abraçar outras pessoas que estão passando por aquilo que, apesar da minha pouca idade, por aquilo que eu passei,
que estão vivendo dificuldades que eu já vivi. Então, essas pessoas que Deus coloca no meu caminho, que já passaram, estão passando por coisas que eu já passei. E dentro disso, eu descubro que aquilo que um dia foi uma dor para mim, eu contribuo, eu me saro contribuindo para a dor e pelo desafio de outras do pessoas. outro. E foi nisso que eu estou encontrando dentro do meu propósito. Sensacional. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho interessante, assim, a gente pensar se o nosso propósito está alinhado ao propósito de Deus para nós. É isso. Tirou as palavras da minha boca. Porque talvez o propósito que é imposto para nós, por causa dessa pressão que a Mica colocou, né, escolher a profissão que dá mais dinheiro, escolher a profissão que tem um certo glamour, né? Isso, Um uma status, visibilidade maior, um status. status. Talvez não seja aquilo que Deus está sonhando para mim, aquilo que Deus está propondo para mim. É claro que Deus vai usar pessoas em todas as áreas da sociedade, em todas as gamas das profissões, né? Pode usar um médico como um advogado, como um pedreiro, um pintor, um encanador, né? Um coletor de lixo, independente da profissão. Mas o nosso propósito tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Porque eu entendo assim da seguinte forma: aquilo que Deus propõe para eu viver, só eu vou viver. Tem pessoas que eu conheço que vocês nunca vão conhecer. Tem pessoas que eu me relaciono com elas durante a semana que vocês nunca vão se relacionar com elas. Tem pessoas que podem olhar para vocês, ou para vocês que estão aí em casa, e achar em vocês, olhar para vocês coisas interessantes a respeito de Cristo, e quando eles olham para mim e não enxergam da mesma forma. Então, quando eu consigo alinhar o propósito da minha vida com o propósito de Deus para a minha vida, as coisas começam a encaixar de uma forma melhor. Aí já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, né? Diz a palavra do Senhor. E aí é aquela coisa assim de ter uma vida mais profunda, um relacionamento mais pleno com Deus, né? Com Cristo. E aí não tem como não desvencilhar algumas coisas que a gente tem carregado ao longo da vida. Que essa frenesia para o sucesso, para ser, né, viver as profissões do momento, que garoto nunca pensou em ser jogador de futebol, né? Essas coisas, né, da vida, do dia a dia. E aí eu pergunto, se você estiver aonde você está sonhando em estar, se você alcançar o propósito que você escolheu para a tua vida, Deus está nesse negócio? Jesus está nesse barco? Se tiver, vai firme. Vai enfia de cabeça, luta, batalha, porque Deus vai ser glorificado. Se não tiver, faz igual a Mica, repensa, recalcula e avança debaixo da graça de Deus. É maduro isso, né? Uma oração que eu costumo sempre fazer para Deus é assim, que aquilo que eu tenho em mente, que os meus sonhos, que as minhas vontades sejam alinhadas com as tuas. Mas se por algum momento aquilo que eu penso e aquilo que eu tenho como objetivo não estiver alinhado com aquilo que o Senhor tem como propósito na minha vida, que a sua vontade prevaleça. Então, no meio disso, até a gente descobrir de fato e tá no caminho de fato que Deus quer nos colocar, vai ter momentos de pausa, vai ter momentos que a gente vai parar e falar, será que é por aqui mesmo? Será que é isso que Deus quer de mim? Mas o interessante é que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas. Com certeza. Vai fazer muita diferença. Eu acredito, assim, que a gente vai ser muito mais feliz. Aí a gente encontra, quando a gente encontra o propósito, o nosso propósito de vida, não necessariamente vai ser ganhar muito dinheiro, sabe? Talvez isso não seja pra gente, talvez isso não seja pra mim. Talvez se eu ganhasse muita grana, eu não serviria a Deus. Talvez eu estivesse... Não digo que é um problema ser rico, tá? Pelo contrário, a gente gosta de uma graninha, né, meninas? Mas não que a nossa felicidade, ou a gente não precisa atrelar a nossa alegria, a nossa felicidade a ganho, né? Então, estar alinhado o teu propósito com o propósito de Deus vai fazer totalmente diferença na sua vida, porque a gente só vai ser feliz, só vai preencher um vazio que existe dentro de cada ser humano quando a gente estiver alinhado com a vontade de Deus. Quando você estiver vivendo dentro do propósito que Ele estabeleceu para sua vida. Pode ser qualquer profissão.
Pode ser qualquer coisa. Você pode casar com qualquer pessoa, você pode ter 10 filhos, ou você pode ter um só, ou pode não ter nenhum. Mas se você estiver dentro do propósito que Deus tem para sua vida, você vai ser feliz. Você vai se sentir feliz, alegre, mesmo no mundo caótico que nós vivemos. Porque eu acho que é meio impossível a gente estar feliz o tempo todo olhando para o mundo que nós vivemos, né? Porque se a gente olhar para fora, a gente vai sentir tristeza por se ver a tristeza dos outros, né? Isso é ser cristão de verdade. Porque se a tristeza do mundo não nos incomoda, a gente tá com um problema sério. Mas então, a dica que fica aqui pra galera que tá em casa, leia o livro. Começa aí o primeiro capítulo bonitinho, vocês vão ver que tem uma sequência, tem uma lógica. A Mari traz de maneira brilhante aí essa questão do propósito, chamado e a sequência, coisas práticas para o Ministério Jovem Local. É o que nós podemos fazer, né? Isso. Para cumprir o propósito na igreja local. Cara, sensacional, fantástico. É legal pra caramba. Tem um scriptzinho que você pode adaptar pra sua realidade, não precisa seguir exatamente como tá ali, mas tem coisa. Converse muito, né? Saiba ouvir. Senta, conversa, troca ideia. Conversa com pessoas mais experientes que você. Eu sempre falo isso, gente. Às vezes o jovem não, fica muito distante dos mais velhos. Não, junto a gente é muito mais forte. Parece meio clichê, mas é totalmente realidade isso aqui. Mas tem uma mina de ouro de conhecimento. Exatamente. Então vai por mim, mano. Senta junto, conversa, troca ideia, porque vai fazer muita diferença. Bom, a gente tem que encerrar. A gente volta semana que vem. Dá um tchau aí, galera. Tchau. É muito bom. Até a próxima, Tchau. se Deus quiser. Até mais.